Todos. Bom, vamos dar início à nossa palestra desta noite. Eu irei ler uma mensagem do livro Fonte Viva. Essa mensagem é de Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. O título da mensagem é Em Nossas Tarefas. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 16. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar por si só não basta a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata, que move poderosas turbinas, é um conjunto de fios de água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção no nosso ideal de progresso e triunfo, pois, por mais árduas e mais simples, nossa obrigação, atendamos-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Bom, essa mensagem é do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. E o título da mensagem é Em Nossas Tarefas. Então, vamos elevarmos os nossos pensamentos, primeiramente, a Deus. Pedimos a permissão aos mentores desta casa. Agradecemos a presença de toda a espiritualidade que aqui se encontra, os nossos mentores espirituais também, e que possamos daqui, Senhor, emanar os mais puros sentimentos, as nossas energias, a quem estiverem escutando, aos nossos vizinhos aqui do bairro do Tapanã, e a todos, Senhor. Uma parte, e começa tudo de novo. Mas o mais interessante, queridos internautas, que às vezes fica faltando alguma coisa, algum entendimento sobre um determinado assunto. Eu não sei se eu cheguei a contar, da última vez que eu estive aqui, da visita que eu fiz a São Caetano de Odivelas. Fiz uma visita a São Caetano, e eles estavam estudando o livro dos médiuns, uma parte lá do livro dos médiuns. Como eu fui convidado, Lúcia Margalho faz parte da diretoria, é do 17º CRE, ela estava coordenando, e quando ela fazia alguma pontuação no livro dos médiuns, ela fazia a colocação de si, mas, Lúcia, nós temos novidade no assunto. Aí eu trazia a novidade. Eu só sei que eu interrompi ela algumas vezes. E ela disse assim mesmo, me olhou e disse assim, Douglas, eu aprendi assim. Eu aprendi diferente. Eu disse, pois é, mas da mesma forma que tu aprendeu, eu aprendi. Só que o Espiritismo, ele é uma ciência, o Espiritismo. E toda e qualquer ciência sem ter novidade. Se você ficar no mesmíssimo, então você não está entendendo o Espiritismo. Você lê o Evangelho, já sei que vai falar, já sei. E é isso que acontece.
Eu já sou diferente. Cada vez que me convido para fazer uma palestra ou um estudo, eu sempre vou buscar a atualidade do assunto. E aí o tema de hoje é: eu não vim destruir a lei. Aí tem novidade no assunto? Falar sobre Moisés, falar sobre Jesus, a gente já sabe. Tem gente que vai dizer: não vamos ouvir, vai falar sobre Moisés, já sei. Mas tem novidade no assunto. A novidade está, meu anjo, na palavra lei. A novidade está na palavra lei. Vocês conhecem as leis de Deus? Você conhece alguma lei de Deus assim que você é muito familiarizada? Um exemplo, lei de ação e reação. É uma lei, né? O toma lá da cá. Lei da reencarnação. E uma vez os benfeitores espirituais disseram que nós deveríamos entender mais as leis de Deus. Sabe por quê? Porque nós ficamos na repetição do pedido. Tem gente que adora pedir, não é verdade? Quando vai orar, mas pede. Uma vez eu estava em um desses atendimentos espirituais e sempre eu levo para a pauta algum pedido dos irmãos. E um benfeitor espiritual disse: meu Deus, mas já pede. Quando eu falei o nome de uma determinada pessoa. E aí o que acontece? Por que nós ainda somos sem vergonhas de pedir, Mauro? Pedir é sem vergonhice. Se tornou sem vergonhice. Sabia, Denise? Eu vou te provar. Eu vou provar para vocês. Porque tem gente que pede, mas de vez em quando volta o problema. E aí? Será que não pediu com fé e tudo mais? Não. É porque não entendeu a lei. Não entendeu a lei. E um dos nossos programas, a Voz do Consolador, de todo sábado, eu estava discutindo um determinado assunto com os internautas e se deparou naquela questão que as pessoas diziam a vontade de Deus. Já ouviram falar isso? E muita gente fala, né? Se tu estás enrolado, estás enrolada, não. Se Deus quiser e seja a vontade dele, eu vou sair dessa situação. Na mesma hora, intuitivamente, o Espírito disse a si mesmo: mas não é a vontade de Deus a pessoa estar naquela situação. Ou Deus quer que tu sofra? Deus quer que tu sofra? Não. Então, quando você diz a si mesmo: é a vontade de Deus, vou esperar a vontade de Deus e Ele vai me tirar dessa situação. Então é sinal que você está dizendo que Deus está se comprazendo no teu sofrimento. Olha o raciocínio. Então, quando eu chego a admitir que a solução virá de acordo com a vontade de Deus, é sinal que Deus quer que eu sofra. Então, os espíritos disseram que, na realidade, é um equívoco nosso em dizer que é a vontade de Deus. Olha, era ao vivo o programa. Eu fiquei assustado. Mas como é que eu vou? Gente, eu estou dizendo ao vivo de que é errado dizer é a vontade de Deus. Aí, na mesma hora, os espíritos dizem: quando o ser humano entender a lei de Deus, ele para de fazer pedidos absurdos. Então, veja lá. E eles contaram da seguinte forma: vamos pegar Jesus. Eu não vim destruir a lei, mas dar seguimento a ela. Você nunca ouviu e nem leu nos evangelistas que anotaram Jesus dizendo que é a vontade de Deus na hora de uma cura. Quando Jesus ia curar, o que era que ele dizia? Tu crê? E o que é que a pessoa dizia? Eu creio. E o que é que Jesus dizia? Então, que seja feita a vontade de Deus. Jesus dizia isso? Ei, Denise, puxa pela memória. Jesus dizia isso?
em nenhum momento Jesus dizia, seja feita a vontade de Deus. Não. Tu crês? Eu creio. Então, ser curado. A tua fé te salvou. Jesus atribuiu a Deus a cura da pessoa? Gilmar, Jesus atribuiu a cura da pessoa? Não. Jesus atribuiu à própria pessoa a cura. A cura. E aí, algumas pessoas entendem assim, sim, então quer dizer que tu estás desconsiderando Deus? Não, pelo contrário. Nós estamos considerando Deus, que é a lei. Há uma mensagem no livro Espírito de Verdade, de André Luiz, a mensagem de André Luiz, na exaltação do amor, onde começa a dizer, antes de eu nascer, o amor já existia. Eu vivendo, o amor é. No futuro, ele será sempre. Então, antes de eu nascer para o cosmos, o que é que já existia, Mauro? A lei de Deus. Então, se eu estou sofrendo, está havendo que aí a ação de uma lei de Deus. Então, como é que eu vou pedir para Deus me tirar da enrolada, meu amor? E é mesmo que disseram a Deus, dá para te dar um jeitinho na lei aí e me tirar desse problema? Essa aqui é a nossa linguagem. Meio tola. Não. Quer dizer que tu só vai sair dos teus problemas quando Deus quiser. Não, mas Ele quer que tu saia do problema. Sabe por que Ele quer? Porque existe a lei. Então, quando Jesus disse que Ele veio cumprir a lei, a gente tem que entender que leis são essas, porque nem todos que passaram por Jesus, Ele curou. Jesus foi mal, Denise, mas que menino mau. Não. Jesus dava um cumprimento da lei. E aí a lei começou, dentro da história da humanidade, com os 10 mandamentos. Então ele disse, olha, eu não vou destruir a lei. Jesus também quer dizer, no mesmo sentido, que ele não ia fazer nada em termos de cura sem a permissão da lei. Ele não iria infringir a lei. Então não adiantava chegar, Jesus, me ajuda, me cura. Não, calma. Eu vim cumprir a lei. Então os benfeitores espirituais dizem que dentro da qualidade do assunto, a gente tem que começar a entender a própria lei de Deus, o qual todos nós estamos inseridos. Então, quando acontece alguma coisa na nossa vida, o que é que a gente deve fazer? Buscar o sentido da lei de Deus em cima do problema que nós estamos vivendo. Mas o que é que a gente faz, Denise? Oh, meu Deus, me ajuda. Mas te ajudar de quê? Não, o problema. Quem criou o problema? Fui eu. Então, antes da gente pedir esse socorro do céu, a gente tem que estudar a situação e ver qual a lei está sendo utilizada na tal situação. E aí, o que acontece? Depois que a gente analisa o problema, qual é depois a nossa segunda posição? Pedir a Deus, então, para resolver? Não. Digo, eu já sei aonde é a causa. Então, eu vou resolver o problema. É assim. Sabe por quê? Porque a lei já existe. Então, Deus não vai burlar a sua própria lei só porque naquele exato momento eu pedi. Não. E aí o internauta fez a pergunta, Douglas, eu tenho um amigo que ele sempre me questiona quando está diante de uma situação e diz assim, por que Deus não nos criou logo perfeito? Vocês já ouviram gente dizer isso aí, né? Perguntar. Tem gente que chega e diz, rapaz, se Deus é tão perfeito, tem essas situações, por que Ele não criou logo a gente perfeito?
Sabe quando as pessoas dizem isso? Sabe quando dizem? Quando estão enroladas. Eu disse assim mesmo, veja lá, tu estás feliz. Acabamos de comer o bolo ali que o Mauro trouxe. Todo mundo de barriga cheia. Todo mundo está sassariqueiro e bem feliz. São poucas as pessoas que agradecem o momento feliz. São muito poucas pessoas. Muitas poucas pessoas. E aí o que acontece? Pela invigilância do ser humano, ele começa a abusar da lei. E aí quando ele se vê numa situação de tragédia, aí sim ele se lembra de Deus. Aí ele começa a fazer essas cobranças. Por que Deus está deixando eu sofrer? Mas vem cá, quando tu estavas todo sassariqueiro, feliz da vida, você agradeceu a Deus por essa felicidade? Você buscou entender o porquê que você está feliz? Não. Há um refrãozinho que diz que devemos alimentar o que está dando certo. Porque se você alimentar e entender o que está dando certo, você não terá problemas. Não é da lei de Deus que a gente sempre tenha problema. Não é da lei de Deus que a gente sempre tem. A da lei de Deus é que nós vamos evoluir, estamos evoluindo. Os problemas é a consequência de uma aprendizagem. Algo que eu não sabia, que se eu tiver o entendimento da lei, eu vou logo aprender para sair do problema. Então eu tenho que entender, meus queridos internautas, esse sentido da palavra lei de Deus. Porque quando eu alimento a coisa que está dando certo, não vou ter problema. Tanto é, vamos pegar Jesus. O que é que Jesus dizia? Para a gente não acumular tesouros, não acumular alimentos, não acumular coisas materiais, mas que a gente sempre faça essas coisas se movimentar na nossa vida, para que nunca nos falte. E os administradores e economistas, eles dizem que o dinheiro nunca pode ficar parado, porque o dinheiro parado não rende. Tem que se movimentar o dinheiro. Jesus já dizia isso lá atrás. Não esconda, mas faça isso girar. Se você fizer o dinheiro movimentar, compra e venda de material e tudo mais, qualquer outro negócio que você faz, vamos supor, o Mauro é corretor de imóveis. Ele pode muito bem comprar uma casa velha e vai ficar a casa velha ali? Não, ele vai reformar. Para quê? Para vender ou alugar. Então ele está fazendo o quê? Movimentando as coisas de Deus. Vai faltar dinheiro para o Mauro? Não vai, porque ele está fazendo movimentar as coisas de Deus. Por quê? Porque ele entende como é que funciona o mercado, como é que funciona a lei. E aí ele não reclama. Por quê? Porque ele está fazendo o imóvel se movimentar. Agora, se ele deixa o imóvel parado, mas, meu Deus, eu comprei e não acontece nada, vai já culpar Deus, porque não está acontecendo nada. Então nós iremos parar de reclamar de Deus e pedir as coisas de Deus a partir do momento que eu tenho entendimento da lei. É a lei que eu tenho que entender. E aí vem Francisco de Assis, ele reafirma aquilo que Jesus falava. Não acumuleis nem ouro nem prata, mas dei curso livre para que essas coisas se movimentem e nunca vai lhe faltar. Da mesma forma, é a questão das doenças do corpo. As doenças do corpo, hoje em dia, têm cura. Algumas coisas têm cura. Algumas coisas têm cura. O meu santo paizinho, Manuel Lopes, está na carne 82 anos. Acorda 4 da manhã, vai fazer não sei o que na rua, mas ele sai para caminhar. E aí, 82 anos, e olha, nós estamos durando no corpo de carne. Antigamente só se vivia com o quê? Com 40, 50, até o máximo 60 anos. Hoje em dia, a alma está teimosa, não quer morrer, Gilmar, mas vai.
A alma vai, mas... E aí, o que foi que aconteceu? Algumas células do corpo estão sendo forçadas a estarem vivos pela teimosia do espírito de querer estar no corpo. A vontade de fazer o dever de casa faz com que a alma fique no corpo. Basta zelar. E aí, aconteceram os embrulhos e tudo mais, descobriram que o seu Manuel está com câncer de próstata. Sabe o que foi que disseram, Gilmar? Coitado. Eu sou filho, eu sou o filhinho querido do papai. O golpe é da mamãe. Filho da dona Celestina. E eu fico todo orgulhoso quando eu falo isso ao vivo. E aí eu disse, mas, por quê? Não, mas é câncer. E qual é o problema? Vamos resolver o problema. E aí eu contando isso num grupo de estudo, uma senhora disse assim mesmo, mas é tão terrível. Até a palavra assusta. Câncer. Assusta. Eu olhei para ela e disse, assusta a senhora porque a senhora não é atualizada. Ela disse, como assim, Douglas? Você sabia que algumas doenças cancerígenas já estão dominadas no seu tratamento, inclusive a do câncer? E ainda esse mês, em Chicago, nos Estados Unidos, estavam reunidos 57 mil pesquisadores e médicos, porque eles estavam chegando na conclusão final do tratamento do câncer de mama. Hoje, a esmagadora maioria dos cânceres existentes, alguns já têm a cura, outros têm a paralisação da doença. E aí, o câncer está matando? Não. Mas é um problema que aparece. E eu disse assim mesmo a minhas irmãs, olha, fica equilibrado. Mas eu não estava desequilibrado, Denise. Tal caso, a pessoa quer dar a notícia, mas ainda quer fazer um drama. Eu digo logo comigo. Eu falo com o morto todo dia. O velho não vai morrer. Ele só vai mudar de endereço. Eu cheguei, chamei as minhas irmãs e digo, olha, vocês têm que parar de colocar terror onde não existe. Vocês sabiam que o câncer de próstata hoje tem solução. Quando você descobre a doença, vem a profilaxia para que a doença não se alastre. Qual é o problema? Agora a pessoa morre de câncer de próstata se não cuidar. Não deixa, tudo mais, tal. Cirurgia no coração. Tu sabias, Mauro, que a cirurgia do coração está dominada a técnica? Hoje em dia ninguém mais morre, e quem fica com raiva são as funerárias. Fulano de tal vai ser operado do coração. Antigamente, vai morrer. Hoje em dia, não. Isso porque eu conheço amigos que são donos de funerária. Não. Mas o que está matando bem mesmo é doenças pulmonares, que agora está tendo uma nova modalidade de bactérias e vírus, mas estão se estudando e equacionando o problema. Então eu cheguei para minhas irmãs e disse, olha, qual é o problema de ter câncer de próstata? Veja bem, o cara está com 52 anos. Algumas células que não têm mais funcionamento, deixam de trabalhar, porque a próstata tem uma função, que é a fabricação de espermatozoides. Eu olho para a cara do papai que tu me enganou, né? Como é que tu diz que tu fica namorando com a mamãe toda noite? Aí. Mentiu para mim. O câncer disse, o câncer acusou. Por quê? Não estava usando, não produziu espermatozoide, a doação do espírito do corpo ao mundo vai dar problema lá embaixo. Aí o que acontece? A ciência diz, não, mas nós temos medicamento que trava a produção dessas células, que faz com que elas não se proliferem, e por aí vai. E hoje em dia tem gente que inclusive está com a próstata toda limpinha. Então o câncer de próstata não é para dar medo, mas é um sinal de alerta para quem explodir o corpo. E ele é meio brabo, sabe? Meio brabo. E a minha irmã, mas vai dar muito trabalho. Não, peraí, eu vou já colocar ele no lugar dele certo. Ele chega assim, velho, vem cá. Tu te lembra do teu irmão? O irmão dele tem 90 e poucos anos.
89, 90, uma coisa assim. E descobriu que tinha câncer de próstata. Ah, não, deixa aí, pô. Remédio caseiro e tudo mais, tá. Foi enrolando, foi no médico, pá, piorou, foi internado. Quase que o homem vai. E tem aquele negócio do perigo, né? Da cirurgia. Aí ele foi para a UTI, eu digo, não tem jeito. A gente vai ter que fazer uma raspagem, agora torcer para ele aguentar a cirurgia. Mas o que mais o meu tio reclamava era de estar no hospital. Ah, mas está no hospital porque não cuidou no início da doença. E eu disse assim mesmo, tu queres ficar igual ao teu irmão no hospital à força? Eu disse, não, então, meu amigo, aceite todo o tratamento. Tenha paciência no consultório, faça os exames. Se for preciso, tu ir 3 vezes no dia, vá fazer o exame. Porque eu não te quero dentro de uma UTI e de um hospital. Porque tem solução. Aí ele olhou assim, rapaz, então eu vou ter que rezar muito. Porque, paciência, pois então reze. E aí eu cheguei com ele. Depois, isso foi ainda esse mês que passou. Passado uma semana, eu disse, e aí, velho, que tal? Tranquilo. E as tuas filhas? Rapaz, às vezes dão uns ataques nelas aí vem aqui e me perguntam, como é que você está? Está tudo bem? Aí, pô, meu patrão, eu não estou emprestado. Eu sei que tu não está emprestado. Mas aí tu vai ser um exemplo para elas, de segurança, de paz. O fato é que as doenças, o medo das doenças é porque você não conhece. Quando você passa a conhecer, você deixa de ter medo. A mesma coisa sobre a lei de Deus. Se você buscar conhecer as leis de Deus, tudo que acontecer na sua vida, você vai solucionar rápido. Porque você vai buscar como equacionar os problemas dentro da lei de Deus. É por isso que tem muitas doenças que voltam, muitas preocupações que voltam, porque você não solucionou o problema. Gente, somos seres fadados à perfeição. Nós vamos ser perfeitos. Mas a perfeição, ela pode chegar de uma forma acelerada na nossa vida. Desde que eu entenda a lei. E pare de ficar dizendo que é a vontade de Deus. Isso é até uma ofensa. Você dizer que é a vontade de Deus, você está dizendo que Deus está se comprazendo na sua dor. Não, Deus não quer que você esteja nessa situação. É por isso, minha cara Denise, Mal e Vânia, que a gente sempre tem que atualizar o conhecimento, porque as palavras mudam, a mecânica, a dinâmica da vida muda, e Jesus é atualizado. Jesus não é ultrapassado, ele é atualizado. Tanto é que as palavras de Jesus é modo presente e futuro. As palavras de Jesus é modo presente e futuro. Tanto é, o que ele diz? O que ele diz? Vós sois deuses. O que tu podes fazer, eu posso fazer muito mais. Nos mostrando que a nossa capacidade de produzir o quê? Fluidos. Mas como é que eu vou produzir fluidos? Conhecendo a mecânica da vida. Censo, IBGE. População espírita. Quanto deu? 1,9% da população brasileira é espírita. Aí começaram a dizer, bom, o espiritismo está em queda. É sinal que o espiritismo não está resolvendo problemas. Vieram me procurar, Mauro. E Douglas, e agora? Olha a queda do espiritismo. Quando você não conhece, você compra a ideia. E eu estava em São Caetano de Odivelas e nós estávamos conversando sobre essa pesquisa. Uma senhora que trabalha na prefeitura de lá, ela dizia assim, Douglas, essa pesquisa a gente tem que desconfiar um pouco. Porque eu participo, inclusive, e a pessoa ela veio fazer a entrevista comigo. O que acontece? Algumas pessoas não falam com convicção que é espírita. O que você é?
Eu sou católica, mas eu gosto do espiritismo. Fica mais tempo na casa espírita do que na igreja. E o que é que o cara vai anotar? Aquilo que ela falou, por exemplo, de primeira vez, e aquilo que é mais favorável. Então ela diz assim mesmo, eu pelo menos, quando o pesquisador veio falar comigo, eu disse a ele de primeiro, olha, eu sou católica, mas eu estou frequentando um centro espírita. Ela não disse que era espírita. Aí pega a nota católica. Então, tem muito dentro da pesquisa aí. A outra é a mesma coisa. Eu sou o quê? Umbanda, e está em altas o quê? A Umbanda e o Candomblé. Tu sabe o que aconteceu, Mauro? Um amigo nosso, que é espiritualista, ele pegou a pesquisa para fazer propaganda da casa dele espiritualista. Olha, vem para cá, olha, é sinal que o espiritismo não está dando certo. E aí eu disse, engraçado, né? O que é o espiritismo? O cristianismo redivivo. Então é sinal que Jesus não está valendo nada? Jesus não está valendo nada? É sinal que eu tenho que acender vela para dar certo as coisas para mim? É sinal que o dito santo, o espírito lá de trás, ele vai resolver o meu problema, Jesus não vai mais resolver o meu problema? E o pai de santo? Quer dizer que o pai de santo vai ser meu guia nesta vida? Então o que está vendo? Falta de entendimento. E aí chegamos à conclusão seguinte, que a esmagadora maioria das pessoas espíritas que frequentam a casa espírita, que estão migrando para a Umbanda e o Candomblé, são pessoas que são avessos a mudanças. Porque uma das coisas que Jesus e o Espiritismo mostra é que nós só seremos felizes quando nós quisermos e quando nós fizermos mudança. E o que é que acontece? A pessoa coloca dificuldades, mas olha, lá naquele terreiro, o pai de santo faz um banho que resolve o teu problema. A pessoa vai lá porque ela quer a comodidade. Ela não quer se transformar. Ela não quer mudar. E o que que acontece? Dá-se o quê? Um paliativo. E o que que acontece? Volta de novo o problema. Por isso que tem gente que não larga as suas práticas ritualísticas. Por quê? Porque a questão da prática ritualística já foi provada. A matéria influencia em matéria. Às vezes você está com o corpo realmente todo cheio de energia negativa, é muito natural que o outro corpo possa eliminar essas energias. Mas resolver o problema? Depende. Se a causa está muito encroada, volta. Mas o Espiritismo, Gilmar, ele mostra que você consegue resolver o problema e não aparecer mais. A partir de quando? A partir da minha vontade. E aí eu cheguei a reunir com um grupo de pessoas, olha, não é que a gente vá sair por aí com bandeira na mão e dizer, vamos ser espírita, vamos ser... Não. Mas é mostrar para as pessoas que pesquisas há equívocos. E convicção também é outra coisa. Eu, pelo menos, eu adoro ser espírita. Eu adoro ser espírita. E nessas minhas andanças de casa espírita, eu fui convidado, porque eu fazia palestra numa determinada casa espiritualista, e aí os trabalhadores de lá iriam fazer um ritual para a limpeza dos trabalhadores. Aí me chamaram. Disse, Douglas, nós queremos que tu venha tal dia para te tomar um banho de ervas e depois ir para a maca. E todo um movimento ritualístico. Me procuraram só para dizer que iria ter isso. Na segunda vez, me chamaram, aí eu tive que dar a resposta. Eu disse assim, meus amigos, eu sou espírita. Eu acredito na ciência espírita. Acredito que a vontade do ser humano é que faz com que ele se transforme. E eu sei também que matéria influencia em matéria. Se o meu corpo de carne está bem, para que eu vou tomar um banho de erva? Se eu estou bem.
E aí, não fizeram mais, Gilmar. Disse, olha, quando tu vier, tu vem de short, para aparecer a minha coxa, poderosa, Gilmar. E depois, tu tem que trazer uma roupa branca. Piorou, Denise. Eu não tenho roupa branca. Sabe por que eu não tenho roupa branca, Vânia? Porque suja muito. E às vezes eu que lavo a roupa. Dá uma preguiça de lavar roupa. Eu não tenho roupa branca. Ele disse, olha, eu não tenho roupa branca. Então, para mim, tudo isso aí é o quê? É ritualismo. Que não funciona. Porque eu tenho entendimento da lei. Então, quando a pessoa não tem entendimento da lei, ela fica realmente transformando a sua vida num paiol de ritualizações, que passam a ser coisas passageiras, mas que não resolvem o problema. É por isso, meus queridos amigos internautas, nós devemos entender perfeitamente quando Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Mas será que se a gente escutasse lá, também não vim resolver o problema de quase ninguém, viu? Que cada um carregue a sua cruz. Cada um carrega a sua cruz. E aí eu acho maravilhoso quando o benfeitor espiritual, que muito vai dizer que é um erro nós falarmos de a vontade de Deus, que eu vou sair dessa situação com a vontade de Deus. Não. É a lei. Esse Jesus, quando curava, tu crê? Tu crê, sim. Então, a tua fé te salvou. Ele não atribuiu a Deus a cura daquela pessoa. Atribuiu à própria pessoa. Mas por que a pessoa foi curada? Porque ela fez a viagem do entendimento. Aqueles livros do irmão X, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, sempre narra a conversa de Jesus com alguns personagens da história. E sempre tem a reflexão de que a pessoa diz assim: eu passei, eu entendi, mas agora eu estou redimida. Eu entendi Cristo. Eu entendi. Por que eu estou passando? Aí disse: agora Jesus, eu entendi. Dá para dar aquela forcinha? Não, você já se curou. Jesus só dá a limpeza final. A limpeza final é Jesus que dá. Mas ele próprio, Jesus, narrando os Espíritos, diz assim: a própria pessoa chegou na consciência do movimento que fez, da aprendizagem que teve. Então Jesus disse, por isso que ele dizia que ele era também um juiz. O juiz, ele dá o quê? A sentença. Em cima do entendimento da lei. Jesus é o juiz. E olha, teus pecados estão perdoados. Porque você já entendeu a própria lei. Então vamos buscar, esse é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente deixa de ter muitos hábitos infelizes. A gente deixa de ser aquela pessoa que é o mesmíssimo. Tem gente que é o mesmíssimo. Ah, não, eu já entendi, não. Mas tem novidade no conhecimento. A novidade a gente está trazendo. Então, qual é a novidade? Cirurgia cardíaca está dominada. Câncer de próstata está dominado. Câncer de mama está dominado. Falta um pouquinho mais para ter a cura total. Ultimamente, descobriram-se as vacinas, já tem experiência da AIDS. E é por isso que eles continuam sassariqueiros. São aidéticos, mas continuam sassariqueiros. Não aprenderam a lição. Aí vem outra coisa mais grave. Estão produzindo outras coisas mais graves. Mas já tem um paliativo de interromper a viagem do vírus. Beleza? Então, Jesus não veio destruir a lei. A gente tem que conhecer a lei. Eu, pelo menos, eu deixei de reclamar muito. Ainda reclamo, Mauro, mas não muito. Porque eu sei que eu estou passando pelo processo da lei. E é por isso que eu digo, meu Deus, me ajuda. Mas ele não vai te ajudar. Deus não te ajuda. Sabe por que Deus não te ajuda, Vânia? Porque já tem a lei. As pessoas ainda não entenderam isso.
Deus não ajuda. A lei já está aí. Faça uso da lei. E os céus te ajudarão. Olha só. Os céus te ajudarão. Então, se eu fizer o movimento do entendimento da lei. Certo, Mauro? Quer dizer que você está fazendo circular as coisas de Deus, né? Aí pronto. Tudo tranquilo. Roupa da Vânia, sempre todo mês uma nova. E por aí vai. É o homem que trabalha. Digno é o trabalhador do seu salário. Muita paz a todos, muita paz a vocês. Vamos estudar, porque tem entendimento bastante daí, tá? Obrigada, Mauro. Vamos agradecer por este palestrante da noite de hoje. Agradecer por esta casa que está sempre de portas abertas. Agradecer, Senhor, por todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor. Nos envolve, nos ampara, nos fortalece, Senhor, com muita fé e esperança. Obrigada, Senhor. Ampara a todos que estão nas ruas, no trânsito, os que estão nos hospitais, os que estão encarcerados, os que não têm um lar para se abrigar. Ampara a todos, Senhor. Leva aos nossos lares com muita proteção. Ampara esta noite, o dia de amanhã e todos os dias que permanecemos com vida na terra. Obrigada, Senhor. Hoje, agora e sempre, que assim seja.